Bom, pessoal, vocês não podem imaginar a alegria que é, depois de tanto tempo de estudo e trabalho, finalmente apresentar aqui a vocês o meu segundo livro, Santo Atanásio e a Crise Ariana. Poderia agradecer a muitas pessoas, não é? Espero que não fique brega demais. Eu aqui, né, especialmente, eu gostaria de agradecer a todo o pessoal do Centro Dom Bosco, ao Centro Dom Bosco como um todo. Não apenas pela confiança em mim, ao aceitar publicar uma obra desse tamanho, mas também de se dispor, de considerar viável publicar obras, né, que outras editoras católicas, em razão, claro, do seu custo, não publicariam. Uma obra como essa não seria publicada em outro lugar que não o Centro Dom Bosco. Obras outras que o Centro Dom Bosco já publicou, de autores muito maiores do que eu, obviamente, também não seriam publicadas senão pelo Centro Dom Bosco. São obras caras, são obras volumosas, mas é nítida a preocupação do Centro Dom Bosco em, ante uma obra que ele considera boa e útil para as almas, publicá-la. Custe o que custar. Algo que nenhuma editora, eu tenho certeza que nenhuma outra editora faria, não é? Então, eu agradeço ao Centro Dom Bosco por essa possibilidade, a todos os envolvidos no trabalho. Eu escrevi, mas tantos outros estiveram, né, participando do processo de revisão, de edição, de diagramação, enfim. Então, fica esse agradecimento e também, né, o pedido de reconhecimento de vocês pelo esforço editorial do Centro Dom Bosco em oferecer a vocês uma obra que provavelmente em nenhum outro lugar vocês iriam receber, né? Então, isso deve ser colocado em primeiro lugar, né? Outra editora pediria, né, simplesmente para reduzir o livro, para fazer um resumo, para fazer uma coisa barata, mas não, né? O CDB aceita publicar do jeito que eu entreguei, claro, com todas as revisões, mas o conteúdo que ele julgou positivo, independentemente de quanto custasse. Isso, de fato, mostra que é um apostolado sério, dedicado à edificação das almas, né? Enfim, então eu não poderia deixar de pontuar isso em primeiro lugar. Isso não é difícil de se perceber, não apenas nessa obra, mas em tantas outras que o CDB já publicou, né? Bom, essa aula, obviamente, não vai ser um resumo do livro. Seria enfim, seria algo extremamente limitado. Eu teria que correr aqui, enfim, não é esse o objetivo aqui. O objetivo dessa aula é mostrar para vocês a utilidade e a necessidade de se conhecer o que é contado neste livro. Essa história que é contada, porque isso aqui é uma história. Uma longa história, uma história tormentosa, cheia de detalhes, cheia de nuances, mas uma história trágica, heróica, às vezes divertida, com acontecimentos pitorescos, com acontecimentos gloriosos, enfim. É uma história. E a história da igreja, quem me acompanha sabe, né? A história da igreja não é um assunto a mais dentro de um leque de temas que eu estudo. Não. Eu estudo 95% do tempo que eu gasto de estudo, de produção, é voltado para a história da igreja. Não é um assunto a mais para mim. Há anos já. E este tema, inclusive, né, eu criei uma escola voltada para isso, né, que é a Escola de História da Igreja. Então, este tema
todos os temas relacionados à história da igreja são, para mim, muito caros. Mas este especialmente. Dom Prosper Guerringer, num livro muito famoso, que já foi citado aqui em várias palestras, o Álvaro fala muito desse livro, eu também costumo falar bastante, O Sentido Católico da História. Dom Prosper Guerringer fala: na história se encontram os fundamentos da nossa fé. E em um dos artigos do livro, quando ele vai apontar 3 razões, ou melhor dizendo, 3 provas históricas de que a Igreja Católica é a igreja fundada por Deus, de que ela não é uma instituição humana, o terceiro motivo que ele dá é justamente as tempestades que a igreja enfrentou ao longo dos séculos. As dificuldades que a igreja enfrentou ao longo do tempo. A história narrada neste livro é a maior dificuldade que a igreja já enfrentou, na minha opinião, até a crise atual. A crise atual supera. Mas, à exceção da crise atual, não houve outro momento da história da igreja em que a fé esteve em tão grande grau de risco do que durante os tempos do arianismo. Contudo, quase nada disso, a respeito desse tema e a respeito do protagonista desse tema, que é Santo Atanásio, não é? Este livro não é uma biografia, né? A princípio, né, já comentando com vocês a respeito de como que eu comecei a escrever, a princípio seria uma biografia de Santo Atanásio, como eu escrevi uma biografia de São Luís. Mas eu percebi que era necessário ampliar o objeto e Santo Atanásio se tornou o personagem principal de uma história. Por isso o nome do livro, Santo Atanásio e a Crise Ariana. Então, a biografia de Santo Atanásio está toda aqui. Só que mais. Né? Enfim, não é uma biografia. Mas seja a respeito da crise ariana em geral, seja a respeito de Santo Atanásio, não há quase nada publicado em português. Quase nada. Por exemplo, na História da Igreja de Daniel Hopes, no primeiro volume, que trata disso, são no máximo 10 páginas sobre a crise ariana. E a obra que o CDB publicou do Padre Sáenz já é mais extenso, porque a obra do A Barca e as Tempestades já é voltada para as crises. Então já há, não é, uma abordagem maior da crise ariana. Os 2 livros que haviam sido publicados no Brasil nos últimos anos sobre Santo Atanásio são livros pequenos. Ou seja, era um conteúdo absolutamente inexistente em língua portuguesa. Certo? Inclusive, para escrever, eu tive que aprender outras línguas, porque não havia nada em português para consultar. Nada. Né? Claro, eu pude recorrer a outras obras em português para tratar de assuntos periféricos que tocavam o tema principal, mas sobre a vida de Santo Atanásio, sobre a crise ariana em si, uma obra profunda, não havia. Mas a grande pergunta que fica, e que eu tenho certeza que muitos de vocês se colocarão, tanto os que estão aqui quanto os que assistirem depois, por que se debruçar com tanta profundidade em um acontecimento da história da igreja? A história da igreja é muito longa, tem tantos e tantos assuntos que nós poderíamos abordar, estudar, mas por que focar em um acontecimento ou em um processo histórico, uma crise, e em um personagem, em um santo da história da igreja? Por que focar em Atanásio e na crise ariana? Em resumo, eu disse que eu não vou fazer um resumo do livro, não é possível que eu faça isso aqui mesmo, senão a gente fica no até não sei que horas, e eu não pretendo que seja longa essa aula. Quero que essa aula seja bem leve, como uma apresentação mesmo da obra. A crise ariana foi uma controvérsia
que se desenrolou na igreja entre os anos 320 e 380, ou seja, durante quase todo o século IV, um dos séculos mais essenciais, se não o século mais essencial da história da igreja, que é o século IV, no qual estava em jogo a fé católica, a fé na doutrina da Santíssima Trindade. Havia um padre chamado Ário que negava que o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, fosse consubstancial ao Pai, fosse Deus com o Pai. Essa doutrina foi condenada pelo primeiro concílio ecumênico, que é o concílio de Nicéia, mas, por uma série de fatores que eu vou narrando detalhadamente no livro, essa heresia foi crescendo, foi conquistando bispos, houve um processo, isso eu friso muito no livro também, né? E para os meus alunos, né, da Escola de História da Igreja, alguns estão aqui, eles sabem que eu friso muito isso. Na crise ariana houve um processo, uma conspiração mesmo, para que o arianismo penetrasse e triunfasse. E chegou-se em um momento que, como diz São Jerônimo, o mundo adormeceu ariano e acordou, ao contrário, o mundo adormeceu católico e acordou ariano. Isso se deu mais ou menos no ano 359, 360, 361, o auge. Né? O Papa exilado, os principais bispos defensores da fé, como Santo Atanásio, expulsos das suas dioceses, arianos entronizados nas suas dioceses, nas dioceses do Oriente, no Império Romano Oriental. No Ocidente, muitos bispos, apesar de não serem arianos de fato, por medo de perderem a sua diocese, de serem castigados pelo imperador, que era ariano, subscreveram a heresia, ou subscreveram documentos dúbios, que sabiam, no fundo, que eram heréticos. Em todo canto, né, como diz São Basílio, uma frase célebre, os leigos, os fiéis, agonizando, gemendo, olham para o céu, porque não sabem onde ir, porque os locais de culto se tornaram locais de profanação, onde o nome do Senhor é blasfemado. Em todo canto era pregado o arianismo em suas mais variadas vertentes, né? Desde o arianismo mais moderado até o mais radical. E os católicos, os bispos católicos expulsos, os padres com eles, alguns até mortos, martirizados, os monges, muitos monges também martirizados, virgens católicas entregues pelos bispos arianos à lascívia de pagãos, e os leigos desamparados, muitas vezes até por sua resistência na fé católica, até o martírio, como se deu em Constantinopla, em Alexandria, enfim. Ou seja, parecia de fato ali que a fé católica, que a igreja, que a promessa de Cristo tinha falhado. É assim que eu concluo, inclusive, esse capítulo, que é o maior capítulo, né, que é o capítulo 9, quando o mundo acordou ariano. Eu concluo, parece, né, concluo a parte 2 do capítulo 9. Parecia que a promessa de Cristo tinha falhado. Porque a fé não era ensinada mais em lugar nenhum. Graças a Deus, as coisas foram acontecendo, os santos agiram, Deus suscitou novos santos, houve uma retomada da fé, né? Uma reocupação de espaço por parte dos bispos católicos e, ao cabo, em 380, a religião católica foi declarada a religião oficial do Império Romano, e em 381 a crise acaba de fato com o primeiro concílio de Constantinopla, depois do qual os arianos se tornam uma minoria que progressivamente vai desaparecendo. Se trata, em primeiro lugar, de um cenário semelhante ao nosso. Semelhante. Não é possível encontrar outro momento da história da igreja que se aparente mais, que pareça mais com o nosso do que esse. Não há. Não há. A igreja passou por outras dificuldades, a igreja passou por outras heresias, mas um momento de tal subversão da fé, como durante aqueles anos trágicos, meados do século IV, não há. E vejam, a minha motivação, aliás, por que conhecer essa história é justamente, né, porque vocês
devem conhecer essa história, é a mesma razão pela qual eu decidi escrever essa história, né? A crise atual me motivou. Isso é fato. Anuncio aqui para vocês. A crise atual me motivou. Eu já conhecia a história. Eu estudo a história da igreja desde os 14 anos. Então, há muito tempo que eu conhecia, que eu conhecia Santo Atanásio, que eu conhecia a crise ariana. No entanto, de uns anos para cá, à medida que eu tive uma maior percepção da crise pela qual passa a igreja, e como eu via nas respostas que se davam à crise, alusões a acontecimentos passados de modo muito superficial. Por exemplo, existem grandes teólogos, existem grandes expoentes da intelectualidade católica nos últimos 60, 70 anos, que falaram muito bem da crise e foram buscar referências históricas para isso. A gente vê isso em autores tradicionalistas, principalmente, né? Mas faltava o quê? Faltava embasamento, né? Essas obras praticamente referenciam acontecimentos históricos como uma espécie de... E não estou criticando, porque não é esse o objetivo dessas obras, ao contrário. Mas não estou criticando, mas se recorre a esses acontecimentos históricos do passado quase como um argumento de autoridade sem demonstrar o que está falando. Então, eu me debrucei sobre esse assunto, que eu já conhecia, para aferir, né, em que medida, de fato, este momento histórico se assemelha ao nosso e mais, e isso é o mais importante para vocês, para mim, que já escrevi, obviamente, mas para vocês, que eventualmente lerão. Como se comportar na crise? Claro, a gente vai procurar referência onde? Nos teólogos, naqueles que estudaram a crise, naqueles que fazem análises referentes ao contexto da crise, mas, afinal de contas, a nossa grande referência não são os santos? Como os santos agiram? Como os bispos católicos agiram naquele tempo? Como os padres agiram? Como os leigos agiram? Eu já tinha ouvido falar em vários lugares, né? Os leigos, durante a crise ariana, foram aqueles que sustentaram a fé. Mas eu falei, será? Só falavam isso? Sim. Por quê? Até porque nem tinha obra no Brasil sobre isso, então eu fui estudar. Fui mergulhar nas fontes. Fui mergulhar nas obras que são inexistentes em língua portuguesa. Para aferir, de fato, como essas pessoas se comportaram naquela época tão semelhante à nossa. Eu percebi a necessidade de ir até lá para ver o que a história, que os cronistas nos legaram e que a maior parte dos brasileiros não teriam acesso. A maior parte de vocês não vão pegar uma obra dos cronistas da época de Teodoreto, de Sosomeno, de Sócrates escolástico, os livros de Santo Atanásio, de Santo Hilário e vão ler. Meu objetivo era o quê? Fazer, com esse livro aqui, fazer uma condensação de todas essas fontes com os principais estudiosos em outras línguas, né? Porque, como eu falei, em língua portuguesa é quase inexistente, literatura sobre esse assunto, e oferecer a vocês a referência dos santos à luz da doutrina da igreja para como agir em momentos de crise. Mas vejam, isso eu devo deixar claro aqui, eu deixo isso claro na introdução e reforço na conclusão. Este livro aqui é um livro de história.
Porque, é claro, pessoal, as semelhanças com a crise atual são muito grandes. Então vocês imaginem, eu, ao mesmo tempo que estudo esse tema, estou escrevendo sobre esse tema, e estou estudando sobre a crise atual, qual que é a minha grande tentação óbvia? Ficar fazendo comparações no meio do livro. Mas eu me abstive completamente disso. Me abstive. Porque isso contaminaria a narrativa. Alguma vez ou outra, por exemplo, eu tive que fazer referência à crise atual para leitores que eventualmente não estão familiarizados com o modo tradicional da igreja de se pronunciar. Por exemplo, quando eu vou tratar do modo como Santo Atanásio escrevia sobre os arianos, os insultando, os xingando de todos os modos, com todo respeito. Ou não? A ênfase com que os santos atacavam a heresia, os hereges. Imagine, um leitor católico do nosso tempo, que está acostumado com os pronunciamentos recentes do magistério e tal, iria achar uma coisa estranha, não é? Aí eu tive que fazer o quê? Uma explicação. Uma explicação de que aquele era o modo como a igreja sempre se pronunciou. Infelizmente houve uma mudança aí da pregação para o diálogo, enfim. Eu tive que fazer essa incursão no meio do livro, curta, mas para que o leitor entendesse e não ficasse assustado de ver um santo, né, falando as coisas que Santo Atanásio falava a respeito dos arianos. Né? Então, a exceção de coisas muito pontuais, de momentos muito pontuais, eu não fiz este livro não é uma comparação constante com a crise atual. É uma análise histórica, são mais de 3.000 notas de rodapé, de fonte. Não é comentário, não, fonte. Para que quem quiser saber de onde eu tirei que eu estou falando, vai consultar. Agora, como eu sabia, e eu achei que era necessário também, porque o que me motivou foi justamente a crise atual, e como eu sabia que o leitor um leitor mais familiarizado com a crise atual principalmente, iria fazer associações, por exemplo, o método de conquista da igreja por parte dos arianos é muito semelhante ao que os modernistas fizeram, muito semelhante. A destruição de reputações por parte das reputações dos bons sacerdotes. Que a gente vê hoje, o CDB lançou um documentário sobre isso, né? Acontecia a mesma coisa. A mesma coisa. Nenhum deles é acusado por ser católico, né? Mas a gente sabe que a razão é essa. Santo Atanásio foi acusado, vou lembrar de cabeça aqui, ó. Ele foi acusado de estuprar uma virgem, que no final das contas era uma prostituta contratada para mentir. Ele foi acusado de matar um bispo, inimigo dele, que apareceu vivo em pleno concílio. Ele foi acusado de fazer feitiçaria. Ele foi acusado de conspirar contra o imperador. Ele foi acusado de pegar o trigo e as doações destinadas às viúvas da diocese para ele. Ele foi acusado de mandar prender, espancar e assassinar os seus adversários. Ele foi acusado de jogar um imperador contra o outro. Ele foi acusado de impedir o fornecimento de trigo a Constantinopla. Ele foi acusado de mandar que quando os seus diocesanos comparecessem à missa, tivessem que usar só roupa de linho. Ele foi, enfim, tudo que é possível. Ele foi acusado de mandar, essa foi uma das acusações mais frequentes. Ele foi acusado de mandar derrubar uma igreja porque não gostava do padre. Ele foi acusado de matar esse padre, de espancar esse padre, aliás. Ele foi acusado de quebrar um cálice consagrado, utilizado na Eucaristia, na missa. Enfim. E episódios assim se repetindo. Né? Por exemplo, Santo Eustáquio de Antioquia foi deposto com a acusação de que tinha engravidado uma mulher. A mulher entrou no pleno concílio com um bebê no colo, falando que era filho dele, de Santo Eustáquio de Antioquia.
o bispo católico Eufrates de Colônia, armaram uma para ele, né? Porque ele era católico, o que fizeram? Era um senhor idoso, de mais de 80 anos, introduziram uma prostituta no quarto dele à noite, né? E armaram um tanto de gente em volta para que quando ela desse o alarme, né, todo mundo corresse e se visse de testemunha. Só que quando a prostituta viu que era um bispo, foi ela que gritou e ele gritou de volta, ele achou que era o demônio que tinha vindo tentar ele. E são episódios assim, coisas que beiravam o ridículo. Então, esse tipo de coisa, eles faziam naquela época também. Como eu não podia falar, ele é católico. Não, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar os bispos católicos e substituir por bispo da nossa linha. A perseguição aos bons sacerdotes. Então, uma constante. Enfim, vejam, pessoal, a história ela tem as suas particularidades, mas o demônio vive repetindo seus métodos. Claro, ele vai aperfeiçoando, se é que essa palavra pode ser utilizada, mas vocês entenderam. Ele vai aperfeiçoando os seus métodos, mas aqueles que funcionam, ele repete. Né? Bom, então, como eu sabia que essas narrativas... teve também um caminho sinodal na década de 350. Esse eu não pude evitar de botar o subtítulo, o título. O caminho sinodal da década de 300. Eu não pude evitar. Porque eram uma série de concílios regionais, um depois do outro, subvertendo a fé da... Enfim, teve um caminho sinodal. No final do livro, inclusive, eu no apêndice 1, fiz uma lista, né, para o leitor não se perder, porque é tanto concílio, sínodo, né? Porque concílios ecumênicos foram 2, mas foram dezenas de sínodos durante a crise ariana. E aí eu fiz de um lado os concílios católicos e os concílios arianos, de ano para ano, para o leitor não se perder. E a cada concílio, os arianos elaboravam uma fórmula de fé nova, parecia os modernistas. Né? Enfim, eles até falavam, eles datavam os credos. Eles falavam abertamente assim, a gente não deve se apegar demais às opiniões do passado. Então qual que é o risco? Qual que é o risco? O leitor ficar fazendo associações ou equívocas, ou... Enfim, como o que me motivou foi a realidade da crise e, claro, dar aos católicos, dar a vocês a lembrança de que a igreja passou por uma crise terrível e que nós precisamos manter a fé apesar da crise em que nós vivemos, eu decidi acrescentar um capítulo final, seria uma conclusão, mas virou o capítulo 14, no qual eu faço, sim, comparações entre a crise ariana e a crise atual, e, à luz de tudo que foi estudado nos 13 capítulos anteriores, eu retiro lições, né? Para os leigos, para os padres, para os bispos, não lições minhas, mas dos santos, dos nossos irmãos antepassados da fé do século IV. Certo? Então, só queria deixar isso claro. O livro é um livro que conta a história com base nas fontes. Então, ele não vai ficar fazendo comparações indevidas para provar tese nenhuma. Esse livro não é dedicado a tese nenhuma. Esse livro é dedicado à verdade. E o capítulo final, eu me dei o direito de dar a minha opinião. E que eu acho que é a correta, porque senão não daria, né? Inclusive, eu tive que abordar alguns temas, vocês devem saber, não é? Alguns que acompanham as tretas virtuais do CDB, né? Sabe que já houve refutação no CDB por causa da questão do Papa Libério. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Papa Libério, um dos papas durante a crise ariana, segundo algumas fontes, ele teria caído na fé, se tornado ariano, alguns dizem, né? Ou subscrito uma fórmula de fé ariana, enfim. E como eu não poderia passar nesse assunto, né, de modo inapropriado, eu dediquei também um capítulo inteiro sobre a questão do Papa Libério, estudando todas as fontes que eu pude encontrar, inclusive fontes recentes, publicadas no Brasil. Capítulo de 100 páginas, só sobre a questão do Papa Libério.
De um modo, assim, a escrita desse capítulo é bem diferente da dos demais, né? A dos demais eu conto a história. Neste, eu examino as opiniões diferentes a respeito do que aconteceu com o Papa Libério no seu exílio, né? Que segundo alguns ele teria sido difamado pelos arianos, segundo outros ele teria, de fato, claudicado na fé. E eu examinei todas as possibilidades. Eu fui, né, de um modo dialético, né, aplicando mesmo um método histórico de análise das opiniões e das fontes diferentes para chegar a uma conclusão minha a respeito, né? Mas sempre embasado no que... enfim, é um capítulo grande aqui. Tudo isso aqui é só sobre o Papa Libério. O que aconteceu com o Papa Libério. Então eu tive que enfrentar essa questão, eu tenho certeza que a conclusão não vai agradar muita gente, nem de um lado nem de outro, do espectro aí católico. Mas eu acho que eu estou certo, assim, na posição a qual eu cheguei. Estou aberto a críticas, a ponderações, né? E, enfim, então o que me motivou a escrever e o que há de motivar vocês a ler, a conhecer essa história, antes de mais nada, é a própria crise no qual vivemos, né? No livro eu até faço uma lista, né, dessa ambiência católica, né, pseudo-católica atual, né, da troca da pregação pelo ecumenismo, do apostolado pelo diálogo interreligioso, da realeza de Cristo pela liberdade religiosa, da caridade pela fraternidade maçônica, da fé no santo sacrifício da missa por uma simples ceia comunitária, da monarquia petrina pela colegialidade, da tradição pela evolução, da fé pelo sentimento religioso, da moral católica pela imoralidade mundana, da salvação das almas pela salvação das árvores, do paraíso celeste pelo paraíso terreno, do amor à cruz pelo amor ao mundo, da religião de Deus pela religião do homem. É óbvio que nós precisamos de referências, né? Vocês sofrem com a crise, não sofrem? Eu estou perguntando, pessoal. Sim. Eu também sofro. A cada dia, às vezes a gente abre o celular e fala, meu Deus, qual que é a polêmica de hoje? Já vai ver. Quando a gente vendo, né, tem um site, né, tem dois perfis que se dedicam muito a divulgar os resultados das consultas sinodais em vários países, né, principalmente da Europa. A gente assusta com o que sai, né? Recentemente saiu de Portugal, da Áustria, da Alemanha nem se fala, né? Em todo lugar. É cada lugar pior do que o outro. Nós que estamos nisso, né? Nós que estamos mergulhados nesse contexto de total desorientação da fé, tal como descrevia São Basílio naquela época. Os leigos olham para o céu, gemendo, não sabem mais para onde ir, porque as casas do Senhor se tornaram um lugar de blasfêmia. Parece dito hoje, né? Não é necessário que nós recorramos ao exemplo daqueles que viveram épocas semelhantes à nossa? É claro. Não é? Por que a igreja sempre incentivou a leitura da vida, conhecer a vida dos santos? Para que nós saibamos como agir, correto? Do mesmo modo, nós temos que olhar para os nossos antepassados na fé no século IV, muitos deles santos, como Santo Atanásio e toda a multidão que o seguiu, e ver como eles agiram. Como eles agiram. Os leigos, principalmente. Os leigos. Né? Tem um subcapítulo dedicado aos leigos e à crise ariana, no qual eu faço uma análise mais geral, apesar de, ao longo de toda a narrativa, o tempo todo eu vou falando dos leigos que foram martirizados, né? Em Alexandria, no Egito de Santo Atanásio, os leigos foram condenados à morte, foram trucidados pelos arianos. Em Constantinopla, o bispo ariano Macedônio
pelo fato de os leigos não quererem, né, receber a comunhão das mãos dele, este homem cruel, sabe o que ele fazia? Ele mandava trazer as pessoas à força e inserir a hóstia com uma vara na boca das pessoas para obrigá-las a comungar da mão dele. Em Antioquia, uma cidade que ficou mais de 30 anos sob o poder dos arianos, conservou-se uma comunidade católica que tinha que celebrar missa fora da cidade, no deserto. Enfim, os leigos eles deram grandes provas de heroísmo durante a crise ariana, e eu cito exemplos abundantíssimos disso. E que hão de servir de exemplo para todos nós. Bom, e é necessário considerar, e esse é um ponto que, para mim, foi se tornando cada vez mais claro à medida que eu escrevia. Porque a heresia de Ario não era uma heresia qualquer. Ela era uma heresia que colocava em xeque, que ameaçava toda a fé católica. Por quê? Na medida em que ele negava a Trindade, na medida em que ele negava que o Filho é Deus, ele negava, por consequência, a encarnação, na medida em que aquele que se encarnou não é Deus. E ele negava, por decorrência, a redenção, porque aquele que morreu na cruz não sendo Deus não tinha como redimir a humanidade. E, por consequência, tudo aquilo que jorra do lado aberto de Cristo, a igreja, os sacramentos, o sacerdócio, tudo isso vai para o chão. Tanto é que Hilary Belloc dizia que se o arianismo triunfasse, a tendência é que ele se tornaria uma espécie de islamismo. Porque tudo desapareceria. Então nós devemos a nossa fé a eles. Nós devemos a nossa fé a Santo Atanásio, a tantos outros bispos que o apoiaram naquele século trágico, há muitos padres que seguiram os seus bispos e há uma multidão de monges e fiéis leigos que mantiveram a fé e graças aos quais nós hoje podemos rezar aquele credo todos os domingos, o credo niceno-constantinopolitano, que só foi elaborado justamente para responder às heresias de Ario. Então, todas as vezes, né, Gustavo Bardi fala isso e eu cito aqui. Todas as vezes que nós professamos no santo sacrifício da missa aquelas palavras, creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial, aquela palavra, aquela pedra de toque da ortodoxia na época, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas. Nós só podemos professar isso graças a eles. Eles foram os instrumentos de Deus para que a fé fosse salva no momento em que ela esteve mais ameaçada. Então, nós não apenas procuraremos neles referência, mas também um sentimento de autêntica devoção e gratidão por terem preservado a fé que receberam e legado a nós. E é claro, como não Eu imagino que muitos tenham, ante as notícias que se vê por aí, né? Crises de fé, nem que seja por um segundo. Né? Ouso dizer que quem estuda a história da igreja tem menos, porque vê que a igreja atravessou momentos tão difíceis, repito, não tão difíceis quanto esse, mas difíceis, muito difíceis. E percebe a presença de Cristo ali, como diz Dom Prosper Guerringer, né? Um milagre, é um milagre a sobrevivência da igreja, é um milagre. Essa história é um milagre. Conhecer essa história, a qual eu quis tratar de forma detalhada,
Vejam, são muitas páginas, mas não tem nenhuma que eu coloquei a mais do que deveria. Na verdade, eu tive que omitir informações, porque senão ficaria, né, muito maior do que ficou. Então, essa história é um milagre. É um milagre histórico mesmo. É difícil identificar em outro momento da história da igreja em que a ação salvadora de Deus, em que aquela promessa de Cristo, as portas do inferno não prevalecerão, esteve de tal modo presente do que naquela época. Eu não consigo. Eu estudei a história da igreja inteira, claro, uns momentos mais do que outros, mas este momento aqui é especial. E claro, nos toca mais justamente pelo momento semelhante que nós vivemos. Então é uma prova, a história da crise ariana é uma prova de que as portas do inferno não prevalecerão. E como eu falei, não é? O demônio repete por vezes as suas estratégias. E o que o demônio fez para conseguir um grau tão elevado de devastação da fé naquela época é muito semelhante ao que ele fez nos últimos 200 anos da igreja. Muito semelhante. Vocês já ouviram falar das instruções da alta venda, a instrução permanente da alta venda, né? Seu João Caetano com certeza conhece. Instrução permanente da alta venda, plano de penetração da carbonária, da maçonaria italiana na igreja, para subverter a igreja por dentro. Algo que chegou nas mãos do Papa Gregório XVI, Papa de 1831 a 1846, e que o seu sucessor, o Papa Pio IX, fez questão de publicar, para que o mundo inteiro soubesse, em 1861. 20 anos depois, o Papa Leão XIII, o sucessor de Pio IX, quis que publicasse de novo um plano de infiltração da carbonária, maçonaria italiana, na igreja. Em resumo, dizia assim: nós não conseguiremos destruir a igreja. É interessante que é um documento satânico, blasfêmico, porque reconhece, nós não conseguiremos destruir a igreja construída por Deus. Ou seja, eles assumem isso. É blasfemo. E o texto é cheio de passagens do evangelho utilizadas a favor deles. É um texto blasfemo, é um texto satânico. Ele fala, então nós temos que colocar a igreja a nosso serviço. Como? A gente vai agindo junto aos jovens, a gente vai colocar gente nos seminários, nos mosteiros. Um dia esses seminaristas vão ser padres, um dia eles vão ser bispos, um dia vão ser cardeais, chamados a escolher o novo Papa, e um dia nós teremos um Papa, a expressão é, conforme os nossos desígnios. O autor fala, nós não veremos isso. Isso é um projeto para décadas, para 100 anos talvez. Mas como é que é? O soldado cai, mas a batalha continua. Ou seja, houve um plano de infiltração, que é muito perceptível no catolicismo liberal, no modernismo, no neomodernismo, enfim. E podemos até dar nomes aos personagens envolvidos. Mas não vou mergulhar nisso aqui agora, porque senão me estenderia demais. Então esse é o primeiro ponto. Com a crise ariana aconteceu a mesma coisa. É uma coisa que eu friso muito. Houve um projeto, este livro aqui é um livro para desmemoriados, porque como o conteúdo é muito profundo mesmo, né, muitos assuntos, muitas pessoas envolvidas, né, algumas coisas eu faço questão de repetir para que o leitor não se perca. Eu enfatizo muito essa questão da organização do partido ariano para penetrar a igreja, né, e conquistar. Então, quando a gente olha para o que aconteceu naquele momento e olha para hoje, a gente vê como que o demônio utiliza de armas semelhantes. Como eu falei, né? Ao longo do livro eu não fico fazendo essas comparações. O livro é um livro de história. No último capítulo eu já ouso fazê-lo. Mas, para nós, como utilidade, ver como que os inimigos da igreja agem
para subvertê-la por dentro. A crise ariana é o melhor exemplo. Não consigo encontrar outro semelhante. E mais, um ponto que talvez passe despercebido, que eu friso muito no livro também. A crise ariana, a luta dos católicos do século IV contra a crise ariana, não foi só a luta contra uma heresia. Não é mais. Foi a luta contra uma heresia conjugada com um totalitarismo de Estado. De um lado havia bispos hereges, de outro havia um imperador herege que queria controlar a igreja. Numa tendência, né, numa continuação, claro, os imperadores já haviam se convertido, né? Ele era inclusive o filho do imperador Constantino, Constâncio. É o segundo personagem mais citado. Foi o grande inimigo de Santo Atanásio, o imperador Constâncio. Ele era ariano ou semi-ariano, enfim, pessoa confusa. Cheio de defeitos, não tinha qualidade nenhuma. E manipulável, dado inconstante. Eles faziam trocadilhos na época, eu também faço. O inconstante Constâncio. Santo Atanásio falava isso dele. E além de chamá-lo, né, Santo Atanásio, Papa Libério, Ósio de Córdoba, Santo Hilário, chamava ele de anticristo, a besta, precursor do anticristo, enfim, coisas assim. De um lado, então, havia os bispos arianos hereges, que se utilizavam do poder de Constâncio para fazer com que a sua heresia triunfasse, né? E de outro havia este homem que, por mais que professasse fé cristã, herética, mas enfim, ele ainda estava imbuído daquele espírito pagão de controlar a igreja. Qual que é a visão, né, na qual se alicerça, não é, a civilização latina, a civilização romana, a romanidade enquanto aspecto político? A religião, ela se mistura com o Estado. Né? Não é que ela está unida ao Estado como na sadia cristandade. Não, ela se mistura. Tanto é que os imperadores ou eram deuses ou eram pontífices. Ponte entre os deuses e os homens. Os imperadores eram sacerdotes. Então, não havia separação. Claro, havia a religião civil. Não é? As pessoas poderiam professar qualquer religião, desde que prestasse culto ao imperador e aos deuses da cidade, aos deuses de Roma. Por isso que os cristãos eram perseguidos, porque eles se negavam a isso. Então, Constâncio, ele se converteu ao cristianismo, mas não abandonou essa cosmovisão pagã, de modo que ele queria que a igreja fosse uma espécie de departamento do Estado romano. E ele convocava concílios. Ele deliberava sobre teologia. Ele, né, falava assim, vocês se reúnem, os bispos, né, vocês se reúnem, depois mandem os documentos para mim que eu vejo se eu aprovo. Ele se vangloriava de ser considerado melhor teólogo do que melhor governante. E adorava também o título, a forma de tratamento que os arianos deram para ele, Vossa Eternidade. Figura trágica, patética. Ridícula se não fizesse tanto mal, né? Enfim, então a luta dos católicos de Santo Atanásio, quando a gente vê o que Santo Hilário escreveu para Constâncio, o que Ósio de Córdoba escreveu para Constâncio, o que o Papa Libério disse na cara de Constâncio, o que Santo Atanásio escreveu para Constâncio, a gente vê o quê? É o grito da liberdade da igreja ante um Estado invasor que quer controlá-la. E o que a gente vê? É uma parcela da igreja naquela época servindo aos interesses daquele Estado universalista que era o Estado romano.
não é difícil, não é necessário muito esforço para fazer algumas associações. Então, a luta dos católicos do século IV não foi apenas contra uma heresia, mas contra uma heresia aliada a, utilizando uma expressão moderna, tudo bem, mas para que a gente entenda, a um totalitarismo de Estado. Há uma reminiscência de Estado pagão em um Estado romano que se estava cristianizando, mas que ainda agia como pagão, nas mãos de um homem como Constâncio. E é por isso que eu percebi, né, durante a obra, vendo a forma como estes santos disseram não a Constâncio, Oswald de Córdoba, que foi um grande defensor da fé nessa época, tem uma frase muito interessante e que deixa muito claro, né, qual é o papel do Estado e o papel da Igreja. Porque Constâncio queria obrigá-lo a assinar uma fórmula de fé herética e a condenar Santo Atanásio. Ele diz, não assim, não exatamente assim, não vou citá-lo literalmente, mas enfim, mais ou menos assim. A vós, Constâncio, não é mais permitido acender incenso ou pontificar. Ou seja, se você entrou para a igreja, você não exerce mais esse tipo de função sacerdotal. Assuntos da igreja cuidamos nós. Nós. Frases semelhantes podem ser encontradas em Santo Hilário, em Santo Atanásio, né? A forma como Libério fala com Constâncio antes do seu exílio. É ali na crise ariana, e no último capítulo eu mostro por quê, na crise ariana está a gênese da cristandade. Da cristandade medieval. Por quê? Porque quando o imperador Constantino se converteu, e a crise ariana se desenrola, o começo dela foi durante o reinado de Constantino, quando Constantino se converteu, qual que era o grande risco? A igreja se tornar departamento do Estado, como Constâncio queria. Como depois se tornou lá no Império Bizantino. Se não fosse a crise ariana, porque Deus, né, tira o bem do mal. Se não fosse a crise ariana e essa oposição forte dos bispos e até dos leigos que escreviam cartas a Constâncio, os leigos de Alexandria escreveram para Constâncio assim, olha, se o senhor mandou prender o nosso bispo Atanásio, fique sabendo que nós não vamos obedecê-lo. Nós preferimos morrer. O imperador romano nunca tinha escutado uma coisa assim. É justamente por essa atitude dos católicos, leigos e sacerdotes do século IV que foi possível se estruturar uma civilização na qual os poderes temporais não controlassem a igreja. E a igreja tivesse um ímpeto de liberdade e autoridade sobre o poder temporal, como foi durante a sadia cristandade. Então a gênese da cristandade, ela está nessa resistência dos católicos do século IV a um Estado tirânico que queria controlá-la e inocular nela a heresia. E não é isso que nós vivemos? E no centro dessa história, está o personagem principal, como eu disse, que é Santo Atanásio. Provavelmente todos ou quase todos já ouviram falar de Santo Atanásio, correto? Ou não? Mas eu tenho certeza que a maior parte de vocês não tem noção da grandeza deste homem. Não tem. Barão Henrion, um grande historiador da igreja e do papado do século XIX, ele diz: a história do século IV se confunde com a vida de Santo Atanásio. Hermann, que foi um historiador francês do século XVIII, ele diz: Atanásio, eu coloquei até isso aqui atrás, escolhido por Deus desde toda a eternidade para dar os maiores exemplos de força e de confiança. Vou ler de novo, pra vocês prestarem atenção.
escolhido por Deus desde toda a eternidade para dar os maiores exemplos de força e de confiança que nunca se viram parecidos em toda a história da igreja que se seguiu. Não é exagero. Ele não foi o único combatente da fé, nem no episcopado. Por isso que tem uma obra do cardeal Newman, quando ele nem era cardeal, chama Os Arianos do século IV. Ele faz algumas considerações sobre a claudicação da fé na fé do episcopado no século IV, que eu contesto a forma como ele coloca, ou pelo menos faço uma... Não sei se é porque ele escreveu quando era protestante, pode ser, né? Enfim. Mas ele fala, né, que o episcopado, como, em geral, falhou na sua missão no século IV. Uma afirmação dessa não tem espaço dentro do pensamento católico. Até porque se os leigos foram fiéis, é porque ou eles... A fidelidade dos leigos à fé, eu fiz isso também, a fidelidade dos leigos à fé não foi por causa de um sensus fidei modernista. Eles estavam defendendo o que eles aprenderam dos bispos que vieram antes deles, e dos bispos, poucos ainda, que defendiam a fé. Então, não é possível dizer que o episcopado falhou na sua missão, né? O episcopado é todo episcopado, é todo mundo. Não. Além de Santo Atanásio, houve outros que foram morrendo ao longo do tempo, né? Santo Atanásio sobreviveu a muitos deles, né? Desde Santo Alexandre de Alexandria, que foi o mestre, pai espiritual de Santo Atanásio, o primeiro combatente do arianismo, o que excomungou Ario por primeiro, até os últimos, Santo Ambrósio. Foram tantos e tantos bispos, heróis. Uma pequena parte comparada aos 1.800 bispos que existiam na época, mas muitos, né? Aqui, nesse livro, vocês encontrarão com detalhes a história de pelo menos, não sei, uns 25 grandes santos bispos que enfrentaram o arianismo. Não ao mesmo tempo, né? Uns morreram, outros, enfim. Então, Santo Atanásio não é o único combatente do arianismo. Isso é falso. Se vocês ouvirem isso aí, é falso. Mas então, por que Santo Atanásio recebe esse destaque? Porque ele era como que... Eu utilizo várias imagens, várias metáforas para explicar o papel que Atanásio desempenhava. Claro, em vários momentos ele tomou parte ativa na história, só que a crise ariana ela se desenvolveu em todo o Império Romano. E Santo Atanásio não estava em todos os lugares. Mas ele era como que o estandarte da fé. Mesmo onde ele não estava, o nome dele pairava. O que se pedia dos bispos? Que eles excomungassem Atanásio. Ou seja, Santo Atanásio nem estava lá. Às vezes ele nem sabia o que estava acontecendo. Mas o espírito dele pairava ali. Porque os arianos sabiam, ele era a tocha que sustentava a fé. Ele era o estandarte erguido que não caía. Que eles tentaram derrubar 5 vezes, exilando 5 vezes, mas não conseguiram derrubar. Então ele era como o farol, o maior símbolo de Santo Atanásio é justamente o farol. O farol que ilumina, que mostrou para a igreja o caminho e que os inimigos da fé queriam derrubar, mas que não derrubaram. Então Santo Atanásio ele está o tempo todo na história sem estar presente, isso que é interessante. Né? E isso, pessoal, isso eu já disse mais de uma vez, em várias ocasiões, eu digo no livro também. Nunca na história da igreja, vejam, houve momentos, assim, os historiadores utilizam, né, apontam alguns santos que simbolizaram algum século da igreja. Por exemplo, o século VIII foi o século de São Bonifácio, o século XII foi o século de São Bernardo, o século XIII passou a história como o século de São Luís. Houve grandes santos em toda a história da igreja, maiores até do que Santo Atanásio, apesar de ter certeza que ele está entre os grandes. Houve santos maiores. Houve um São Francisco de Assis. Mas em nenhum outro momento da história da igreja, isso é algo também especial em Santo Atanásio. Em nenhum outro momento da história da igreja, nenhum, por maior que fosse o santo em questão,
Ser católico significou estar ao lado deste santo, como no século IV ser católico significou estar do lado de Atanásio. Niceno, ou seja, fiel do credo de Nicéia, e atanasiano eram expressões que se correspondiam na época. Ser católico naquela época era defender Atanásio, era estar ao lado de Atanásio. Condenar Atanásio era condenar a fé. Então, é um personagem especial na história da igreja. Tanto pelo que ele representa, tanto pelo que ele fez, obviamente é um doutor da igreja, apesar de essa não ser uma obra que se dedica a estudar com detalhes necessários a vasta obra de Atanásio. Me dediquei a estudá-la, principalmente porque ela está muito bem situada na crise ariana, apesar, ele é um doutor da igreja. Ele é um personagem, um santo maior do que eventualmente vocês imaginam. E houve, como eu disse, outros grandes bispos que combateram com ele. Houve uma multidão de leigos que combateu ao lado de Santo Atanásio para que nós pudéssemos professar a nossa fé hoje e que nos dão um exemplo de como professar a nossa fé em momento de tamanha confusão. Aqui nesse livro, vocês têm as vidas de dezenas de santos. Não é só de um, não é só de Santo Atanásio. Aqui vocês têm a vida de dezenas de santos. Quem está querendo ler vida de santos, aqui é a vida de santo do começo ao fim. E vida de demônio encarnado também. Como imperadores e bispos, tragicamente. Bispos muito santos e bispos terríveis. Juntos. Então, o que vocês encontram aqui, né, por essa breve exposição, vocês podem ver que essa história não é simplesmente a narrativa de uma crise na igreja ou de um combate da igreja contra uma heresia. Porque heresias houve tantas, né? Nossa, quantas? Durante a crise ariana foram se gestando outras, né? Apolinarismo, macedonianismo. No século seguinte houve o nestorianismo, o pelagianismo, o monofisismo. No século VI, o monotelismo. Não para, não. Nem vai parar. Mas esta crise se destaca. E se destaca sobretudo para nós, pela semelhança que tem com o nosso momento histórico, mas se destaca também por tudo que estava implicado. A participação de uma multidão de santos corajosos, a participação desde o Papa até os leigos, defendendo a fé, morrendo por vezes pela fé, sendo maltratados, humilhados, insultados pela fé, por causa da fé. Igrejas, bispados sendo entregues para inimigos da fé. Ou arianos, ou semi-arianos, ou ao menos submissos aos arianos, ou simplesmente, como acontecia em alguns lugares, que compravam as dioceses das mãos dos arianos. Nós vemos aqui um método herético que se repetiu nos últimos tempos de conquista da igreja. Nós encontramos aqui a gênese da cristandade, como a igreja se opôs e não se deixou penetrar por um totalitarismo de Estado. Tudo isso, né? Como fio condutor, né? O fio condutor da obra, vocês verão, a divisão dos capítulos, apesar de não ser uma biografia de Santo Atanásio, como ele é a história, né? A divisão dos capítulos é toda feita com base em acontecimentos importantes da vida de Santo Atanásio. Tamanha importância que ele teve, né? Então, essa história é tudo isso. Não é simplesmente mais um assunto da história da igreja. E por isso que eu, depois de muito tempo de estudo, percebi este assunto precisa ser levado aos brasileiros, principalmente nesse momento, não apenas de crise, mas também de efervescência, né? que o catolicismo brasileiro vive, de par com a crise, como nós vamos agir nesse contexto de crise, e, por óbvio, nos orientará também
caso Deus nos livre, o nosso país seja novamente entregue a inimigos da igreja. Se isso acontecer, eles servirão de orientação para nós. Então, muita gente perguntou, vou falar agora, né? Quanto tempo que demorei para escrever? Eu sentei para escrever este livro em dezembro de 2019. Dezembro de 2019. Escrevi bastante até fevereiro de 2020. No ano de 2020 eu praticamente não escrevi, retomei ano passado e concluí agora. Então foi, assim, desde o começo até agora são 2 anos e 10 meses. Mas de escrita mesmo foram cerca de 2 anos, né? Antecedido por muito tempo de pesquisa. Então é isso, pessoal. Alguma dúvida?